Ministro Alexandre de Moraes derruba a medida do presidente Bolsonaro que reduz IPI. Auditores encontram flagrantes de trabalho escravo em Minas Gerais. Rússia suspende cessar-fogo mais uma vez em Mariupol, na Ucrânia. Pelo menos 9 pessoas morrem e dezenas ficam feridas em Cuba. Ministério da Saúde investiga 7 casos de hepatite misteriosa que atinge crianças no Brasil. 4 astronautas voltam à Terra depois de quase 7 meses fazendo pesquisas na Estação Espacial Internacional. E em São Paulo, quem quer conhecer melhor os insetos também pode se divertir apostando em uma corrida de baratas. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Novos flagrantes de trabalho escravo no Brasil. Auditores do Ministério do Trabalho foram a Minas Gerais e encontraram várias pessoas exercendo as suas funções em condições semelhantes às daquelas que foram libertadas pela princesa Isabel. A Lei Áurea foi assinada no dia 13 de maio de 1888. Hoje é dia 6 de maio, 134 anos depois. Mas ainda vemos isso. Os trabalhadores eram explorados pelo dono de uma carvoaria de Laçance, cidade do interior de Minas Gerais, a 263 quilômetros de Belo Horizonte. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, eles trabalhavam sem carteira assinada e se submetiam a jornadas de até 12 horas por dia. Os auditores fiscais ainda comprovaram que os trabalhadores eram de pequenas cidades mineiras e não tinham como voltar para casa. Eles ficavam nesse alojamento improvisado, em condições degradantes. Onde é que você dorme aí, Kim? O senhor é? A minha é essa daqui. Essa aqui? E o senhor? Minha caminha é essa aqui. Não havia banheiro nas frentes de trabalho. Em uma das carvoarias não havia banheiro nem nos alojamentos. E, além disso, os trabalhadores estavam trabalhando sem os contratos de trabalho formalizados, ou seja, eles não estavam registrados. Não recebiam salário no prazo de 30 dias. Em uma das carvoarias o salário somente era pago após transcorridos 45 a 60 dias de trabalho e os trabalhadores desse modo estavam sem condições de deixar o local. Também em Minas Gerais, mais 2 trabalhadores foram resgatados. Eles trabalhavam com extração de areia em Carbonita, no Vale do Jequitinhonha. Os explorados não tinham nenhum direito trabalhista respeitado. Inclusive, eles se alimentavam assim, no relento. O trabalho dos auditores fiscais é permanente. Eles recebem a denúncia, analisam o processo e contam com o apoio de forças de segurança nacional e estadual para fazer a fiscalização. Quando a irregularidade é comprovada, os empregadores são notificados e obrigados a pagar o salário, a indenização e todos os direitos trabalhistas. Mas se engana quem pensa que situações como essas acontecem somente em áreas rurais. O trabalho análogo à escravidão também está mais próximo do que podemos imaginar. Quem explica é essa especialista em direito do trabalho. Nós podemos ter também pessoas que trabalham produzindo roupas. É muito comum ver isso, que são pessoas que não têm um conhecimento como do empregador e não têm nenhum direito garantido como o 13º, recebem apenas os salários. Tendo isso em vista, são pessoas que podem estar à nossa volta. O que a gente tem que fazer quando a gente se depara com uma situação dessa? Fazer uma denúncia. Para fazer uma denúncia desse tipo, você precisa acessar o site do Ministério Público do Trabalho. É o ip.cit.gov.br. Não precisa se identificar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu parcialmente o decreto do presidente Jair Bolsonaro que ampliava a redução da alíquota do IPI para 35% em todo o país. As indústrias da Zona Franca de Manaus, que já não pagam imposto, reclamavam da perda de competitividade.
A medida vale especialmente para produtos produzidos em território nacional, concorrente dos itens fabricados na Zona Franca de Manaus. O ato de Moraes atende um pedido do partido Solidariedade. Segundo a legenda, a redução do IPI reduz a vantagem dos itens fabricados em Manaus, que já contam com desoneração, e isso afetaria o desenvolvimento da região e a preservação ambiental. A decisão do magistrado foi comemorada por integrantes da bancada do Amazonas no Congresso. Agora, Bolsonaro tem 10 dias para fornecer informações sobre o decreto. Após esse prazo, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República têm 5 dias para se manifestar. Alexandre de Moraes declarou que a redução de alíquotas nos moldes previstos, sem a existência de medidas compensatórias à produção na Zona Franca de Manaus, reduz drasticamente a vantagem comparativa do polo. Para reduzir o tributo para 35%, Bolsonaro usou o argumento de que é preciso estimular a indústria neste momento de baixo crescimento. A ampliação do corte do IPI não atinge mais de 70% dos artigos fabricados na Zona Franca, segundo o Ministério da Economia. Agora vamos conferir quantas vacinas contra a Covid o Brasil aplicou até o momento. 431.279.318 doses. Em relação às de reforço, que são a terceira e a quarta doses, já são mais de 89.242.000. A Rússia rompe mais uma vez o cessar-fogo com intensos ataques em Mariupol, na Ucrânia. E veja ainda, uma explosão mata pelo menos 9 pessoas e deixa dezenas de feridas em Cuba. No fim da 10ª semana consecutiva de conflitos no leste europeu, foi realizada uma nova missão de retirada dos civis da usina de Azovstal, em Mariupol. No entanto, as tropas de Vladimir Putin não cumpriram o acordo de cessar-fogo e executaram ataques violentos à fábrica. Nesta sexta-feira, o ministro da Defesa da Rússia divulgou um vídeo da evacuação em andamento da siderúrgica de Azovstal, localizada na cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia. O governo ucraniano disse que apenas 50 civis, incluindo 11 crianças, foram retirados da usina. Cerca de 200 pessoas continuam presas na fábrica. Kiev também acusou a Rússia de violar um cessar-fogo destinado a permitir que todos os presos na fábrica conseguissem sair depois de semanas de pânico e ataques violentos. As acusações de Kiev foram reais, já que as tropas de Putin lançaram diversos mísseis e bombas em direção à siderúrgica. Em uma tentativa de quebrar a resistência ucraniana na fábrica, o exército russo usou tanques de guerra e barragens de artilharia. A captura total de Mariupol, que é controlada pelas forças russas há semanas, é fundamental para os planos de Moscou para isolar a Ucrânia do Mar de Azov e quebrar de maneira quase que definitiva a economia do país. O quadro de destruição causado pela Rússia atinge diversas partes do território ucraniano e é acentuado diariamente quando novos ataques são realizados e inúmeras vidas perdidas. A ação desenfreada da Rússia foi tema de um discurso de Dmytro Kuleba, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia. Kuleba disse que seu país queria que um tribunal especial de justiça fosse estabelecido, processando a Rússia por sua agressão e violações das leis internacionais. O ministro disse ainda que apenas um tribunal específico poderia julgar a Rússia por sua agressão à Ucrânia. O apoio mundial ao país invadido tem surtido efeito nos combates. A Alemanha enviará à Ucrânia ao menos 7 armas de precisão modernas, conhecidos como obuses. As armas pesadas serão entregues nas próximas semanas, assim que saírem da manutenção.
As armas de artilharia que serão enviadas podem atingir alvos a uma distância de 40 quilômetros. Esse será o terceiro pacote de ajuda anunciado em 7 dias, já que os Estados Unidos e a Comissão Europeia também informaram que enviarão equipamentos militares para o país, além de ajuda financeira. Na tentativa de fortificar os laços, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky convidou o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz a visitar Kiev na próxima semana. A presença de Scholz na Ucrânia seria um passo político importante para que o país possa evitar novos ataques e alinhar a sua entrada à União Europeia. Os líderes do G7, grupo das 7 maiores potências do mundo, discutirão formas de auxiliar a Ucrânia em uma videoconferência marcada para o próximo domingo. O objetivo da reunião é anunciar novas sanções à Rússia antes do dia 9 de maio, quando o país tradicionalmente realiza um grande desfile militar para celebrar o Dia da Vitória. A expectativa é que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também participe da reunião. E pelo menos 9 pessoas morreram e 30 ficaram feridas por causa de uma explosão em um hotel em Havana, capital de Cuba. Segundo as investigações preliminares, um vazamento de gás provocou o acidente. As vítimas foram transferidas para hospitais da região. Crianças que estavam em uma escola ao lado foram retiradas às pressas pelas autoridades. A causa da explosão ainda não foi concluída. Investigações preliminares indicam que houve vazamento de gás. Um dos motivos que levam a crer nessa hipótese é o fato de uma empresa especializada ter realizado manutenção no local horas antes da tragédia. No momento do acidente, o estabelecimento estava fechado para o público. No interior do edifício estavam apenas funcionários e outros profissionais que preparavam o local para a reabertura, que aconteceria nos próximos dias. Após a explosão, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, foi até a localidade e falou com os jornalistas. Segundo ele, tudo parece indicar que foi um acidente com um botijão de gás. Ele garantiu que equipes de resgate, bombeiros e forças especializadas agiram muito rapidamente no socorro às vítimas, mas, infelizmente, há pessoas falecidas. O hotel conta com 96 quartos, bares e restaurantes e uma piscina com vista panorâmica, sendo considerado um dos mais luxuosos do país. O prédio foi construído em 1880 no centro histórico da cidade e desde 1935 é considerado um dos principais hotéis da cidade. Pela primeira vez na história de um sistema do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o número de alertas mensais de desmatamento ultrapassou 1.000 quilômetros quadrados no mês de abril. Os alertas de desmatamento na Amazônia passaram de 1.000 quilômetros quadrados em abril e bateram recorde para o período. Os dados são do Sistema de Alertas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Os estados com maior área sob alertas de desmatamento em abril foram Amazonas, Pará, Mato Grosso e Rondônia. De acordo com o observatório, o cenário é ainda mais grave, já que abril é o mês de chuvas na Amazônia. No mês anterior, em março, já havia sido pontuada essa alta de alertas em época de chuvas. Isso aponta que o período de 2021-2022 na Amazônia pode superar os 15.000 quilômetros quadrados desmatados até julho. E com o maior pessimismo no mercado internacional, o dólar registrou a segunda alta seguida nesta sexta-feira. A moeda norte-americana subiu 1,17% e encerrou o dia cotada a R$ 5,07 na venda. E a Bolsa de Valores caiu 0,16% e fechou o dia aos 105.134 pontos. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje acordos de cooperação com a Guiana no setor de petróleo e, durante a visita ao país, classificou a Petrobras de gigante. Com isso, o país fica por algumas horas sob outro comando.
O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, assumiu hoje a presidência da República de forma interina. É que o presidente Jair Bolsonaro está em viagem para a Guiana. Quem ficaria na sucessão é o vice-presidente Hamilton Mourão, mas ele também viaja a trabalho para Montevidéu, a capital do Uruguai. Quando nem o presidente nem o vice estão no país, cabe ao presidente da Câmara dos Deputados chefiar o Poder Executivo do Brasil. Mas Arthur Lira também viajou para o exterior, cumpre agenda em Nova York. Terceiro na linha sucessória de Jair Bolsonaro, Pacheco assumiu a presidência pela primeira vez, mas só por algumas horas, já que Bolsonaro está retornando para Brasília. Em declaração à imprensa, o senador disse que cumpriu a obrigação constitucional, mas não teve nenhuma agenda presidencial e não pensou em assinar medidas, porque o período na presidência da República foi muito curto. E veja a seguir, o Ministério da Saúde investiga a hepatite misteriosa que atinge apenas crianças no Brasil. E veja ainda, 4 astronautas voltam à Terra depois de vários meses fazendo pesquisas na Estação Espacial Internacional. O Conselho Regional de Farmácia do Mato Grosso do Sul voltou a alertar sobre o perigo do uso indiscriminado de remédios naturais. Muitos deles podem fazer muito mal à saúde. Entre os diversos remédios vendidos nas farmácias, um tipo acaba sendo procurado por não precisar de receita médica. São os fitoterápicos, aqueles fabricados a partir de vegetais ou plantas medicinais. Todo o medicamento que tem tarjado, você tem a opção do natural. Seja ele calmante, seja ele anti-inflamatório, analgésico. E aí as composições ou as associações são bastante diversas. Eles podem vir tanto em medicamento único, né, com uma planta, ou às vezes associado com várias plantas, e aí tem várias indicações do mesmo medicamento. O Conselho Regional de Farmácia faz um alerta para o uso racional dos medicamentos. Com relação aos fitoterápicos, o alerta é o seguinte: não é só porque eles são naturais que não podem fazer mal. Precisam sim de acompanhamento médico. A farmacêutica e conselheira do CRF de Mato Grosso do Sul diz que tem casos de uso indiscriminado de medicamentos naturais que, em associação com outros remédios, ou dependendo se a pessoa tem algum problema de saúde, podem até levar à morte. Existem chás que eles são comercializados com a promessa de que a pessoa vai perder 5, 6 quilos em 2, 3 dias. E a gente desconhece o que realmente tem dentro dessa embalagem. Aí ela faz 2 litros desse chá e ela toma durante o dia. E na realidade o chá, né, com efeito terapêutico, são 200 ml, é uma xícara. Então a nossa preocupação é de que maneira que você está utilizando, quais os problemas de saúde que você tem e quais as interações que esses produtos naturais podem causar à sua saúde. Você é hipertenso, você é diabético, você tem algum outro problema de saúde crônico, você faz utilização de vários outros medicamentos. E os tradicionais chazinhos feitos em casa? Erva cidreira, às vezes, né, então de romã, porque às vezes que fala que é anti-inflamatório, né? O conselho é direcionado depois de descobrir que Dona Arlete é hipertensa. Quando as pessoas fazem o chazinho em casa, elas desconhecem que esse ativo, que esse produto que ela considera ser um produto natural, ele tem interferência diretamente com a rotina da senhora. Então, às vezes, a senhora está tomando um medicamento para um tratamento e a senhora, por desconhecimento, por não ter um acompanhamento, faz uso de algum produto natural, que às vezes a senhora até tem na sua própria residência, que a senhora mesmo cultiva, só que ele tem ação e ele interfere na ação do medicamento que a senhora está tomando. Além de buscar orientação de um especialista, o consumidor deve ficar atento à procedência dos medicamentos fitoterápicos. Eles devem ser vendidos em locais licenciados e ter registro na Anvisa. Aqui ele tem o Ministério da Saúde, a sequência dos números, todos iniciam com o número 1. Então tem o nome do laboratório, tem o responsável técnico, tem a informação com o endereço, o CRF do farmacêutico técnico responsável, o número do SAC, caso a pessoa tenha alguma reação, aonde ela liga, qual informação ela vai buscar, né?
e ele tem que ter o símbolo de produto fitoterápico. Então, é um produto registrado. De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 195 mortes e 19.625 novos casos. Dos mais de 30.543.000 diagnósticos, mais de 29.612.000 pessoas se recuperaram e 266.995 seguem em acompanhamento. O Ministério da Saúde está monitorando 7 casos suspeitos de hepatite misteriosa, que afeta apenas crianças. Até agora, atingiu 4 no Rio de Janeiro e 3 no Paraná. Centros de Informações Estratégicas monitoram, juntamente com a Rede Internacional de Vigilância Hospitalar, a situação das crianças infectadas e a detecção de novos casos suspeitos da doença. A origem da infecção ainda é desconhecida. Ela pode desencadear uma série de sintomas e, em casos extremos, necessitar de transplante de fígado. Também foram notificadas ocorrências da infecção na Argentina e no Panamá. Até o momento, apenas os Estados Unidos e países europeus haviam confirmado casos da hepatite. Entre outubro do ano passado e fevereiro desse ano, 9 crianças de 1 a 6 anos de idade foram internadas no Alabama, nos Estados Unidos. Em 2 casos mais graves foram realizados transplantes de fígado. Mais de 200 casos foram descobertos em 20 países diferentes até o dia 3 de maio. A grande maioria no Reino Unido, primeiro país a reportar a doença. A hepatite é uma inflamação que atinge o fígado. É causada por uma variedade de vírus infecciosos e pode causar uma série de problemas de saúde e ainda ser fatal. A síndrome pode atingir pacientes com até 16 anos de idade, mas a maioria dos pacientes acometidos pela enfermidade foram crianças de 2 a 5 anos. Indisposição gastrointestinal, dores abdominais, diarreia e vômitos são alguns dos sintomas apresentados. A recomendação é que as crianças lavem as mãos com frequência e evitem tocar o rosto e a boca como forma de prevenir o contágio com o vírus. A terceira equipe de astronautas lançada pela SpaceX para a Estação Espacial Internacional retornou com segurança à Terra nesta sexta-feira. Após meses de pesquisas orbitais, os viajantes pousaram no Golfo do México, na Flórida. Após um voo autônomo de mais de 23 horas, a cápsula SpaceX Crew 3, a bordo da nave espacial Dragon Endurance, pousou nos mares calmos do Golfo do México, transportando 3 astronautas norte-americanos da NASA e um colega da tripulação da Agência Espacial Europeia da Alemanha. A chegada da cápsula foi transmitida ao vivo pela NASA. A tripulação, que embarcou no dia 11 de novembro de 2021, passou quase 6 meses no espaço realizando manutenções de rotina, além de contribuírem para centenas de experimentos científicos envolvendo pimentões cultivados no espaço e demonstrações de tecnologia com robôs. O mergulho de reentrada da nave na atmosfera da Terra gerou um calor por fricção e elevou a temperatura no entorno de seu casco para cerca de 1930 graus Celsius. 2 conjuntos de paraquedas se abriram em cima da cápsula no estágio final de descida, diminuindo sua queda para cerca de 24 km por hora antes de atingir a água. Os 4 astronautas foram ajudados, um a um, para sua primeira rajada de ar fresco depois de meses no espaço. A SpaceX, com sede na Califórnia, lançou 7 voos espaciais tripulados nos últimos 2 anos, sendo 5 para a NASA e outros 2 para empreendimentos privados. Além disso, a empresa também fez dezenas de missões de carga e satélites desde 2012. Após o pouso bem-sucedido, só restou à equipe do Centro de Controle de Voo comemorar mais uma missão cumprida.
E veja a seguir a reformulação da lei da nacionalidade. Aumenta a procura pela obtenção da cidadania portuguesa. E veja ainda, quem quiser conhecer melhor como vivem os insetos, poderá até se divertir com uma corrida de baratas em São Paulo. Cada vez mais brasileiros buscam a cidadania portuguesa. As mudanças na lei da nacionalidade de Portugal facilitaram o processo. Acompanhe na reportagem de Maria Clara Leite. Cristiana tem um sonho. É que as minhas filhas tenham a oportunidade de poder morar fora, né, estudar fora, fazer uma faculdade, fazer uma especialização. As gêmeas Roberta e Rafaela têm apenas 9 anos de idade, mas a empresária já está de olho no futuro, que pode ser facilitado por meio da cidadania portuguesa. Eu acho que é o maior investimento que uma pessoa pode fazer, né, para os filhos, assim, é você abrir um leque de opções que hoje elas não teriam. Bisneta de português, Cristiana, que já visitou Portugal várias vezes, há alguns anos se submeteu a enfrentar um longo processo para concluir o desejo de tornar as filhas cidadãs europeias. Mas tudo começou pelo pai dela. Porque como eu sou bisneta, eu entrei com o processo do meu pai. Né? Como meu pai já é mais velho e tudo, ele fez um processo dele, demorou quase 2 anos. E depois aí já saiu dele, então ele já é cidadão português, então aí eu já sou filha de português. Nessa condição, a empresária deu entrada no próprio processo de cidadania, que foi bem mais rápido do que o do pai. E na sequência, vai solicitar a tão sonhada cidadania das filhas, que deve demorar bem menos, graças às mudanças na lei. No último dia 15 de abril, entrou em vigor a reformulação na Lei da Nacionalidade Portuguesa, aprovada em 2020. As alterações facilitam e aceleram o processo de cidadania. E a pessoa interessada nem precisa mais vir ao consulado, porque os trâmites agora são feitos pela internet. Quando os processos passam a ser digitais, isso vai ser mais rápido, porque vai eliminar algumas etapas. Porque não é só dar entrada no processo digital. Todas as comunicações, exigências, acompanhamentos, vão ser todos da forma digital. Então, isso vai facilitar bastante o trâmite de receber e enviar respostas. Outra mudança que a advogada destaca é a que se refere aos filhos de estrangeiros nascidos em Portugal, que agora são considerados portugueses, se os pais estiverem morando legalmente no país há pelo menos 1 ano. E a grande novidade é que essa criança que nasceu em Portugal, que os pais estavam legais há pelo menos 1 ano, ela vai poder passar a cidadania para os pais, para o pai e a mãe. Então, isso é a grande revolução da lei, porque o que está acontecendo é o inverso, né? É um filho poder passar para o seu ascendente a cidadania. Como os netos, que antes das mudanças na lei, precisavam comprovar vínculos com Portugal. O que é essa ligação efetiva? Ser sócio de uma associação portuguesa há mais de 5 anos, ter morado em Portugal, né, ter documentos, né, uma vida já aqui, uma autorização de residência, enfim, né, tem várias formas. Fazer viagens regulares para Portugal, isso a gente analisa de processo para processo. Mas agora os netos brasileiros precisam apenas falar a língua portuguesa. Então já é um vínculo presumido, a gente não precisa apresentar mais nada. Se você nasceu no Brasil e é neto de um português e o filho do português faleceu sem ter adquirido essa cidadania, hoje você pode pedir. Ele só é um processo demorado, mas você vai ter a cidadania. Para cônjuges, o documento agora só pode ser solicitado após 6 anos de casamento ou união estável, sem comprovação de vínculos. Mas se a ligação efetiva com o país puder ser comprovada, a cidadania pode ser solicitada após 3 anos de união. E o desejo de ser um cidadão português tem se tornado cada vez maior entre os brasileiros.
Entre cônjuges, filhos, netos e bisnetos de portugueses, os pedidos de cidadania passaram de 32 mil em 2017 para 58 mil em 2020. E agora, com as mudanças na lei, os pedidos tendem a crescer. A cidadania europeia, o passaporte europeu facilita também sua vida, mesmo que você não queira sair do Brasil, né? Na verdade, você passa a ter alguns benefícios. Por exemplo, não precisar mais emitir visto para entrar nos Estados Unidos. A partir do momento que você é europeu, você faz um procedimento simples pela internet, né? Que é emitir o ESTA, paga $18, em 2 horas está no teu e-mail essa liberação e você pode viajar para os Estados Unidos. E não só Estados Unidos, Canadá, Japão. E ter livre circulação para estudar, trabalhar e até morar nos 27 países que fazem parte da comunidade europeia. Você ter oportunidade de poder circular livremente, eu acho que já te dá uma tranquilidade em relação ao futuro muito maior. O preço médio da gasolina no país bateu o recorde de R$ 7,29. Em Tubarão, Santa Catarina, a Agência Nacional de Petróleo encontrou o litro mais caro, de R$ 8,99. Ontem, a estatal anunciou um lucro de 44 bilhões e meio de reais nos 3 primeiros meses do ano. Hoje, o presidente da estatal, José Mauro Coelho, disse que vai continuar seguindo o mercado internacional. O resultado representa uma alta de quase 3.700% em relação ao 1 bilhão e 16 milhões de reais obtidos no mesmo período do ano passado. Segundo José Mauro Coelho, a estatal não pode desviar da prática de preços de mercado e deve seguir essa política para gerar riqueza para a empresa e para toda a sociedade brasileira. Os números positivos são fundamentais para atrair investimentos para o país, garantindo o suprimento dos derivados que o país precisa importar. Coelho também lembrou que, em determinados momentos, alguns reajustes devem ser feitos para manter a saúde financeira da companhia. Os preços do diesel e da gasolina estão sem reajuste nas refinarias desde o dia 11 de março. Alguns representantes de importadores sinalizaram nas últimas semanas que a defasagem de preço pode gerar falta de combustíveis em alguns locais do Brasil. José Mauro terminou dizendo que vai seguir com o plano de negócios que já havia sido estabelecido pela empresa antes de sua chegada. O WhatsApp fixou em 512 o número de pessoas que poderão formar um grupo na plataforma. Com a nova funcionalidade, o usuário poderá ver quais temas estão sendo abordados nas diferentes salas de bate-papo e escolher em qual quer ingressar. Estão sendo desenvolvidos mecanismos para os administradores, que poderão apagar mensagens ou arquivos de mídia abusivos ou inadequados para todos os membros do grupo. No Brasil, a novidade será implantada depois das eleições. Os insetos representam mais da metade da vida no planeta e cada espécie tem a sua função na natureza. São mais importantes do que parecem, mas incomodam muita gente. Menos quem tem vontade de conhecer esse mundo e de quebra se diverte apostando para ver quem vai vencer uma corrida de baratas. Em São Paulo, basta ir ao Planeta Inseto. Muita gente tem medo de barata. Uns evitam chegar perto. Pegar, então, nem pensar. Já a Sara, estar com uma barata gigante nas mãos é uma diversão. Ela pensou até em adotar uma. E é mais legal ter o peixe ou você teria essa barata aí? Eu teria barata. Pelo jeito, a menina vai seguir os passos da mãe, que é bióloga. Aprende a respeitar os animais, a amar, cuidar. Não importa que seja um inseto, todos têm um valor na cadeia biológica, então todos eles têm um valor. Então ela está aprendendo, né? Não sei se vai ser bióloga também, mas já é apaixonada pelos bichinhos. Bom, esse aqui é o bicho-pau. Como o próprio nome diz, ele se parece, né, com um galho de árvore. Ele tem essa aparência justamente para tentar despistar os predadores. Ele consegue ficar muito tempo sem se mexer, preso num galho de árvore.
A exposição mostra a importância desses bichos e o universo particular deles. Ela retrata de forma interativa os diversos aspectos sobre insetos, sensibilizando o público para a importância deles na sustentabilidade ambiental, produção de alimentos e saúde pública. Maria do Carmo trouxe os 2 afilhados para mostrar que nem todos os insetos são perigosos. Justamente isso, para a gente perder o medo e para a gente conhecer eles melhor e para a gente interagir com todos eles, né? Isso é muito positivo. Você já parou para pensar que antes de chegar nesse formato aqui, esse tecido passou por aqui? Nessas lagartas aqui, trabalhando, comendo aqui a folha de amora? Pois é. Depois de todo esse processo, que elas comem essa folha aqui, elas viram esse casulo. E daqui sai esse tecido. Então, o famoso bicho da seda está aqui. Aqui, o visitante também pode conhecer o som de cada animal. A ideia da exposição, inicialmente, é desmistificar os insetos para o público, né? Então, mostrar que os insetos são importantes, que vão desde as abelhas que podem fazer a polinização das flores e são importantes na produção de alimentos para o ser humano, né? E até para fazer a parte de decomposição de matéria orgânica, como as baratas, os besouros também fazem isso, os cupins também são responsáveis, por exemplo, para degradar matéria orgânica vegetal, árvores que estão nas florestas, e aí são pragas para a gente. Então, é mostrar todo o universo dos insetos para o público. Maria, aquele preconceito contra os insetos, ainda muita gente tem? Sim, o pessoal às vezes adquire um medinho ou um preconceito de insetos porque lembra sempre dos insetos que são, vamos dizer, são considerados pragas ou podem causar algum mal para a gente, né? Mas também acabam esquecendo, generalizando, na verdade, isso para os insetos, para os outros insetos. Então, a nossa ideia é mostrar aquela parte dos insetos que fazem mal, é só uma pequena parte em relação aos insetos que são benéficos tanto para a natureza quanto para o ser humano. E quem quiser pode até participar de uma corrida de baratas. A vencedora desta aqui dispensou o prêmio. Porque não gosto de barata. E se você ficou curioso sobre o mundo dos insetos, a exposição abre de terça a sábado, das 9 da manhã às 4 da tarde. Mais informações pelo site planetainseto.com.br. A cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, está em festa. É que o jovem município completa 37 anos no próximo dia 9 de maio. A nossa equipe de reportagem traz um pouco da sua história. 37 anos de muita história e até mais. A cidade de Teixeira de Freitas, antes mesmo de sua emancipação em 85, já era local de estadia para muitos. E nessa época, nós não morávamos para o lado de Caravela, então nós morávamos para a roça, para lá. Tinha uma pedra grande, nós morávamos no giro daquela pedra, quase encostado daquela pedra. Que meu pai tinha 6 arqueirão e meio de terra. Há 70 anos, quando tudo ainda era mata e não haviam vias, Dona Janete iniciava uma jornada com a família rumo a Porto Seguro. Quando ainda era tudo fechado aqui, não tinha estrada nem nada, como é que era essa questão? Não tinha estrada, não. Só tinha um carreirozinho, né? Que nós viajava. Nós levava minha irmã caçula, tinha 5 anos. Nós carregava ela nas costas, meu pai com cacai nas costas, nós carregava tudo, de comer carregava tudo, tudo. Quantos dias mais ou menos, Dona Janete, para poder ir e voltar? 12 dias. 12 dias. De ida e vinda. Era um sufoco? Era um sufoco. No meio dessas matas aí. No meio das matas. No mesmo período, os avós de Lucinade tinham que ficar atentos. Existiam horários para andar pelos pequenos caminhos existentes. Isso aí foram histórias da minha avó que ela contava, né? Que naquela parte ali do trevo do Pão Gostoso era mata quando eles chegaram, né? Então, assim, são coisas que eu já lembro. E ela falou que tinha mata ali, que tinha onça em tudo, né? A gente já cresceu ouvindo essas histórias.
Então, eles tinham horários específicos para poder Sim, passar. sim, diz que depois que escurecia era difícil passar, que tinha que passar enquanto estava de dia. A Lucinade reside desde seu nascimento, em 74, no mesmo local, no centro da cidade. De acordo com ela, o comércio sempre foi a vocação do município. Eu acompanhei de perto o desenvolvimento do comércio, por ser uma região centralizada. Comércios como Casa Monarca, é muito antigo, Sorveteria São José, Rodoviário Ramos, Armarinho Império. Então, assim, eu cresci vendo isso e hoje não existe mais. Ótica Safira também. Seu Fumaça, que eu diga, veio de Itapuã. No Mercadão, local de desenvolvimento econômico e social, ele construiu a sua vida e carreira. Se tornou o rei do fato. No início, serviços e atendimentos de saúde eram apenas fora. O pai de Dona Janete faleceu, infelizmente, devido à falta. E a senhora falou que também, infelizmente, o seu pai morreu porque não tinha atendimento médico aqui, né? Não tinha, não. Não tinha atendimento médico aqui. Aí tinha só em Tefrotônio. Tefrotônio, Nanuque, para lá. Para cá não tinha. Que eram os centros, assim, considerados centros? Era. A abertura da BR-101 trouxe o progresso e a ajuda necessária. Eu lembro que minha mãe falava, meus avós falavam, que médico aqui em Teixeira não tinha, que a gente tinha que ir para Nanuque, que a gente tinha que ir para Itaém muitas vezes. E até em Caravelas chegaram a consultar médicos. Então, assim, a gente vê a diferença, né? Do que era Teixeira do que é hoje. Hoje em dia a gente serve eles. Aos poucos, com o desenvolvimento, surgiam mais construções. Anos depois, já em 2013, Rodrigo chega a Teixeira de Freitas, vindo do Rio Grande do Sul. Muitos criticavam, achavam loucura, mas o professor buscava por novos desafios. E o desafio maior também é a questão da área florestal aqui em Teixeira de Freitas. A gente sabe que ela cresceu basicamente em cima desse recurso natural, as florestas que haviam aqui. Foi uma cidade durante muito tempo conhecida como polo madeireiro e uma madeira nativa extraída aqui da nossa Mata Atlântica, que hoje está fazendo falta. Então, a minha atuação, principalmente nesses anos que eu estou em Teixeira, é com a restauração, com a tentativa de recuperar esse ambiente florestal que já foi tão degradado, porque a gente sabe, cada vez mais, como é importante um meio ambiente equilibrado e como os recursos florestais fazem parte do nosso dia a dia. O engenheiro florestal acredita que, pouco a pouco, a cidade vai se desenvolvendo. A educação, para ele, é fundamental nesse processo. Os nossos erros têm que ser agora corrigidos, A gente tem que, cada vez mais, buscar recursos. Eu acho que a cidade está no holofote assim, de todos os governos, tanto o governo federal como o governo estadual, além do nosso governo municipal. É uma cidade que movimenta muito recurso, então está na hora do cidadão cobrar, melhorar os serviços, principalmente de saúde, e a gente cada vez mais evoluir. Eu acho que quando a gente tiver pouca coisa para reclamar, é que a gente atingiu a Teixeira que a gente queria. Tenho muita fé que vai ser pela educação, que é uma missão que eu tenho aqui também em Teixeira de Freitas. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite, aproveite bem o final de semana, fique na paz. Tchau.